Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra. Eu sou a Dani Shinori, é uma alegria estar aqui com você. Peço para que você curta, compartilhe e com certeza hoje vai ser um papo muito para lá de gostoso com alguém que eu amo demais, que é muito especial na minha vida, uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor e que tem andado com Deus naquilo que Deus tem permitido na vida dela. Muito obrigada, amada Maria Alice. Que privilégio, Ana, de estar aqui junto, né? Poder conversar daquilo que é a vida da gente, né? Não é delícia? Do dia a dia. Então estamos aqui nessa mesa, não na mesa lá na sua casa, nem na minha. Nem tem chá, jeito. Nem tem chá, mas nós estamos aqui para a gente falar um pouquinho, para a gente bater um papo. Com certeza Deus colocou você no meu coração, porque você é uma mulher que eu amo muito, que eu admiro muito. E vice-versa. E que eu ando junto, né, há tantos anos, e que eu tenho visto quanto o seu coração é um coração ensinável. Amém. E aí eu falei, Senhor, isso não pode ficar só na nossa mesa, né? Tem que vir para essa mesa aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem feito. Então, como as pessoas, muita gente já te conhece, mas a gente está numa rede social agora, né? A gente não sabe para onde Jesus vai levar. Conta um pouquinho quem é a Maria Alice, se ela tem filho, se ela não tem filho. Conta aí brevemente um pouquinho quem é você, para que as pessoas possam te conhecer e depois a gente bate outros papinhos. Tá joia. Bom, Dani, como você também já sabe muita coisa, né? Mas eu sou a quinta filha de um grupo de 7 filhos do seu Otávio e da Dona Marianinha, lá de Casa Branca. E a gente cresceu ouvindo de Jesus, caminhando com o aprendizado deles com Jesus, né? Minha mãe começando a frequentar a igreja e levando a gente. E foi essa, assim, o nosso início, né? Desde pequenininha, né, Má? Sim, desde pequenininha. E até eu estava me lembrando, meu pai tinha um sítio lá em Casa Branca. E os carnavais, né, os acampamentos de carnaval da igreja eram feitos lá. No sítio do seu pai? Durante um tempo, no sítio do meu pai. Uma casa grande e uma varanda grande. Então, eu me lembro de estar correndo nesse acampamento dos meus irmãos, dos jovens, né, da igreja. Legal. Eu era criança por ali correndo. Então, realmente, são marcas, né? Nossa. Marcas da caminhada com Jesus. Sua casa, você cresceu numa casa que a obra de Deus já acontecia. Já acontecia, né? Meu pai, eles sempre estavam hospedando missionários que vinham para a igreja, né? Eu lembro uma época que um dos irmãos tocava acordeon, parou de tocar, deixou esse acordeon lá escondido lá, e de repente vem um missionário que gostava de acordeon, e meu pai doou o acordeon dele. E deu uma polêmica, mas tudo bem. Então era assim, essa casa tinha esse movimento ali, né? Tinha esse movimento já com a questão do evangelho. Isso, tinha. Já tinha a questão do evangelho. Os desafios todos de uma casa normal, né? Mas uma busca. Minha mãe deixou para nós a marca de mulher de oração. Uma preciosa, né, Mar? Uma preciosa. De compromisso com Deus mesmo. Tinha um zelo muito grande por tudo aquilo que ela foi bebendo, né? Na caminhada dela com Deus. Amada Dona Mariana, né? Isso aí, Dona Mariana. A mulher do Senhor, né? Como diz Salmo, né? Que quanto mais ela vai envelhecendo, mais doce ela fica, né? E a Dona Mariana tem isso na nossa memória, né? Tem. Uma mulher mesmo parecia tão frágil, né? Mas tão forte e tão dócil, né? Exato. Que legal, isso aí, é o que Deus faz, né? Que legal. A obra dele. E, Má, então você cresceu nessa casa. Isso. Cresceu nessa casa. E uma curiosidade que eu tenho, né? Que eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, né? Porque Jesus, ele nos encontra e cada um tem uma experiência com ele, né? E você pode ter crescido numa família cristã e ter aprendido e não ter tido esse dia. E não tem problema também, né?
Como tem pessoas que têm um dia, que entendem o evangelho, né? Você, como alguém que o Senhor a colocou numa casa onde ele já sabia que você ia crescer, né? No evangelho, como foi a sua consciência de que aquilo era além da sua casa, né? Esse Jesus encontrar a Maria Alice. Então, Dani, foi exatamente um desses retiros. Então, eu me lembro que eu não era acampante, porque eu não tinha idade para isso, mas a gente passava o dia no acampamento. Né? Em uma dessas mensagens, entre outras N vezes que eu me posicionei por Jesus, né? Levantando a mão nos apelos, mas aquele dia foi muito marcante. Então, eu coloco como assim, um encontro especial com Jesus. Que legal. Foi nesse acampamento. E você lembra aí, o que ficou marcado? Não lembro nada. Eu lembro o lugar onde eu estava sentada. Eu lembro que era de dia, não era culto da fogueira. Não, e tinha culto da fogueira naquela época já? Tinha. Que legal. Como tinha. Acho que não era tão... Não era uma fogueira tão grande que nem tem hoje, né? Mas eu me lembro de ter orado e a diferença que isso eu lembro marcante. A partir daquele dia. Dali, né? E para mim eu tenho esse momento. Que legal. Marcante. Que legal. E Má, até fiz uma pergunta que talvez você já está até referindo, né? Nessa sua caminhada aí com Deus, né? Se você fosse compartilhar comigo aqui, né? Quais foram os momentos que mais marcaram a sua vida até o dia de hoje nessa caminhada com Cristo? Né? Você e Ele. Pode ser quando você era solteira, quando você se casou, quando você teve seus filhos, enfim. Dani, eu acho que aí é muito tempo e a quantidade de experiências. Podemos ficar em 3? Sim. Eu tive momentos assim bem fortes com Deus. Um dia eu estava orando por um dos irmãos e depois aquilo bem incomodada. E depois eu soube então que ele tinha sofrido um acidente. Aquilo foi bem marcante para mim. Sim. Eu estou tentando lembrar aqui agora, né? O meu tempo com começo de namoro foi muito forte, né? Eu já contei N vezes que, a princípio, quando o Jonas me procurou, eu achei que era muito superior a ele, porque ele usava barba. Que interessante. E ruiva ainda, né? Pensa, né? E brincadeira, mas como Deus mudou os meus olhos quando eu fui orar por isso e até me constrangeu, né, de eu ter tido um pensamento tão insignificante, de um valor tão né, passageiro, tão bobo. Mas assim, eu acho que é muito tempo, são muitas, né, experiências nessa caminhada. Com Deus. De respostas palpáveis, né? Muita experiência na questão da oração mesmo. Da oração, você tem. exatamente. Aquilo que você conversou com Deus e Deus trouxe a paz que excede todo entendimento em relação àquela situação. Né? Eu acho que, assim, são N situações. Você tem experiências realmente de reconhecer que foi o Espírito Santo de Deus que te levou a orar? Sim, sim. E depois você fala, nossa, o Senhor Jesus me levou a orar mesmo, porque eu estou vendo o Senhor Jesus responder, né? É isso que você está me dizendo, né? Isso, é isso que você está me dizendo. Isso faz parte da caminhada, né? Com certeza, com certeza. E Má, você, né? A gente não falou aqui, né? Esposa do pastor Jonas, né? Quantos anos de casamento? Quantos anos de casamento, Má? 42. Íamos fazer 42 anos. E você, como mulher, imaginava que o Senhor você tinha esse desejo de ser uma esposa de um pastor? Ou isso nunca passou na sua cabeça e você falou, nossa, o plano de Deus não teve nada a ver com o meu, né? Na realidade, deixa eu voltar um pouquinho, então. Meus irmãos mais velhos começaram a ir para a Palavra da Vida. Tá. E eu fui para a Palavra da Vida com 12 anos, pela primeira vez. Não num acampamento infantil, mas eu já fui meio envolvida com equipe nessa época, porque eu fui com
sobre, né? E ali algo que eu acho que foi forte para mim foi aquele aprendizado de devocional diário. Aquilo começou a fazer parte, né? Desde constante, nova, né? Desde nova da minha vida, né? Então, a gente ia para lá, voltava com aquele gás todo e o desejo de investir na nossa igreja, na nossa cidade. Isso sempre foi... sempre tendo os irmãos como exemplo, né? E ali envolvidos na igreja, na mocidade. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz um ano na Palavra da Vida. E, nesse tempo, a minha oração é que Deus me chamasse para o trabalho missionário. Né? A minha intenção era essa. Deus vai me chamar. E vinha um missionário, eu já achei que não, era hoje que Deus vai me chamar. Legal. Mas durante um ano inteiro, Deus me chamou para o trabalho missionário. Né? Então, que é legal para quem está ouvindo, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, Deus vai fazer isso, e Deus não faz. Né? Não faz. Aí eu pensei, bom, eu tenho que ficar mais um ano, porque acho que Deus não teve tempo, né? Acho que Deus está ocupado com outras pessoas. Exato. Mas meu pai foi bem enfático. Foi até o acampamento, me pegou e falou, olha, você vai fazer uma matrícula na faculdade. Né? E depois você vai cursar ou não, mas nós gostaríamos que você fizesse a matrícula no último dia. Nós fomos a Campinas, eu fiz. Escolhi assim, o curso que eu achei que seria mais fácil, né? Para que eu não tivesse dor de cabeça de ter que estudar para entrar. Porque seu coração estava em missões. Estava em outra coisa, aquilo não ia ser para mim. Né? Eu achava, porque eu tinha aquele ideal enraizado por mim, né? Sim. E numa dessa, então, eu entrei na faculdade, que eu não queria. Cumpriu o protocolo do pai, né? Mas eu também ouvi a voz de Deus através do meu pai. Esse era um direcionamento dele. Então, eu fui para a faculdade. Então, não foi no Instituto Bíblico que Deus me chamou, mas na faculdade, estudando na PUC, que eu fui conhecer o Jonas, e que estudava no seminário. Né? Então, Deus me chamou para caminhar com um servo de Deus, como o que eu sempre quis. Né? Que legal, Má. E eu tinha uma poesia que eu decorei, que era de Mirtes Matias, que dizia o seguinte, eu quero alguém como Daniel, que esteja pronto a abrir mão da sua vida, da minha vida, né? Por Deus, né? Que me amasse mais a Deus do que a mim. E eu, então, enxerguei ali Deus me dando alguém que realmente amava mais a Deus do que a mim. Né? Como é difícil ver isso hoje, né, Má? Né? É muito centrado, né? Porque eu acho isso tão forte. Não tínhamos combinado, mas eu vou te fazer essa pergunta, né? Você ficou casada quantos anos? 40 até o Senhor recolhê-lo, né? O servo do Senhor. Mas como hoje, você, 40 anos depois, né? Já tem aí 4 anos que você vive o Senhor sendo seu marido, né? Mas em uma geração que talvez não desfruta desse tipo de oração, né? Assim, quando você viu os seus 40 anos de casada, né? Com alguém que amou o Senhor, né? E se deu, né? Como foi para você também conhecer o Senhor mais ainda, né? Através disso e até o que você pode falar para mulheres que às vezes não oram por esse assunto, né? Qual o benefício que uma mulher tem, né? De desfrutar disso dentro da sua própria casa, né? O que você conta disso pra gente, né? Como é Deus te ouvir e você ter o privilégio de conviver com alguém, né, que ama o Evangelho, né, que vive pelo Evangelho, né, numa geração que às vezes a gente não tem isso mesmo dentro das igrejas, né? Sim. Como é isso, Má? Você está falando do meu tempo de casamento. Sim. Então... Porque ninguém é perfeito, né? Não. Todos, né? Todo casamento tem lá suas lutas, né? Seus desafios. E... Eu me lembrei esses dias do que foi o versículo do nosso
convite de casamento. Nós não queríamos aqueles versículos que falassem de amor, simplesmente. As muitas águas não podem apagar o amor tudo sofre. Mas um versículo que tivesse a ver com a nossa vida, com o que significava para nós aquela união. Né? E nós chegamos em 2 Coríntios 2,14, que diz: graças, porém, a Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. E através de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Reino estabelecido. Exato. Já, né? Era o nosso foco de vida. Né? Eu costumo dizer que várias vezes, quem conheceu o Jonas sabe daquele ímpeto, né? Aquela disposição. Ele, algo muito forte na nossa casa foram os carros. Porque ele sempre quis ter um carro que, se alguém ligasse, ele passava no posto de gasolina, abastecia e ia. Isso sempre foi a ter. Então ele precisava de um carro bom, um carro com manutenção feita. Porque ele tinha que estar pronto. Isso era claro dentro de casa. Né? Uma essa disposição. Mas algumas vezes eu concordava com essa disposição e outras vezes não. E eu vinha com o meu questionamento, né? De puxar para trás, de tentar impedir alguma coisa. E algumas vezes eu estava certa, outras vezes eu estava simplesmente amarrando aquele que tinha um propósito que tinha aqui mesmo. Isso eu percebi, né, que eu poderia estar barrando, e várias vezes ele foi e ficou claro que tinha que ir. Mas algumas vezes eu tinha no coração de que ele não deveria ir. Eu falei uma vez, ele foi, eu fui para o joelho. Amém. E ele voltou. Aleluia. Outras vezes ele, assim... Então, essa conexão, sabe, que eu acho que é forte, né? Que é um privilégio. Eu o respeitava, se ele falava que Deus estava mandando, ponto final, né? Jamais questionava, mas algumas vezes parava essas dúvidas, né? Bem, mas você vai se matar? Essa hora da madrugada, sabe? Esses, né? Esses cuidados que muitas vezes eram humanos... Ou melhor, eram verdadeiros e outras vezes ia contra aquilo que Deus estava direcionando. Por isso, tão importante uma vida de oração. Né? Exatamente. Então, isso sempre foi forte nesse sentido. Né? Eu acho que a gente tinha assim, essa conotação forte. Tanto que eu não continuei, né? Nós moramos em 3 cidades. Né? 9 anos em Valadares, Governador Valadares, onde nasceram os nossos 3 filhos. Juliana, Débora e Jonatas. Viemos para Casa Branca, ficamos 7 anos, onde morava minha mãe e meu pai tinha falecido. E Deus propiciou isso, que a gente ficasse 7 anos ali com ela, nesse momento difícil. Minha irmã tinha casado, então ela estava sozinha. Então nós ficamos 7 anos em Casa Branca e depois 25 anos em Limeira, até o Senhor chamá-lo. Exato, 26 anos, né? E nessas 2 mudanças, então, Deus colocou no coração dos 2, cada um no seu canto. A gente chegou e olhou, nós vamos, né? Nós vamos. Amém. Então, assim, essa conexão acho que sempre foi preciosa. Amém. Nessa caminhada nossa, né? Imá, como que você enxerga essa... Porque sendo mulher de pastor, né? Eu falo que o Senhor leve essa mensagem para muitas mulheres de pastor. Talvez seja um desafio para a mulher de pastor separar a vida dela com Deus, a vida dela com o pastor, né? Que tem um monte de pessoas que precisa, que ela participa do aconselhamento, que ela participa das vidas, a vida da igreja, né? Eu falo, são momentos que a esposa do pastor está o tempo inteiro, né? Como foi para você como Deus foi ensinando você a separar isso, né? Porque deve ter sido um aprendizado, deve ser um aprendizado, porque não é assim, né? Eu sei que o meu tempo devocional
tem que ser só eu e o Senhor. Não, quando eu tenho tempo devocional com a igreja ou com meu esposo, né? Como foi esse aprendizado para você, Má? Porque você casou jovenzinha, né? Claro. E eu gosto sempre aqui nesse lugar, a gente fala, a gente tem orado isso a Deus, né? Porque não é assim, né? Não é uma oração que você faça e de repente você entendeu o que Deus tem para você. Além do seu papel como mãe, além do seu papel como esposa, mas você e o teu Criador, né? E o teu Senhor, né? Como foi esse processo para você, Má? De você desenvolver a sua vida com Deus? Então, eu acho que isso é o tempo que você prioriza para Ele, Tá. né? Sem isso não tem como, né? Não tem como. Não é, embora eu acho que é importante ficar claro que a vida da gente é feita de fases. Aquela fase, por exemplo, de criança pequena, não dorme de noite, você está amamentando, e falar que você tem que parar para fazer uma vida de você, parar, entra no quarto, fecha a tua porta, misericórdia, o mundo vai pegar fogo lá fora, se você fechar a tua porta, né? É complicado, né? Então, eu diria o seguinte, eu acho que aquele coração, sabendo que é no Senhor que vem toda que vai vir a capacitação, né, para aquilo que Ele coloca na sua mão. Independente do tempo que você gasta sozinha, de joelho, fazendo a sua devocional diária. Né? Porque dentro das fases isso muitas vezes torna-se difícil, né? Eu costumo dizer que muitas vezes eu fiz isso no banheiro. Sim. Né? Sim. Tranco o banheiro, porque é um lugar meio que as pessoas respeitam, né? Então, banheiro, as crianças não vão entrar ali, né? Exato. E ajoelha no meio do banheiro, se a necessidade, né? E, por outro lado, Dani, quem faz é Deus, né? Isso. Não sou eu. Ele que te chama para o banheiro, né? Exato, é a graça, é somente a graça, né? Eu louvo a Deus muito pela vida dos meus 3 filhos, meus 2 genros, minha nora, meus 7 netos, né? É precioso demais tê-los todos juntos na igreja, envolvidos, comprometidos com Jesus, mas a convicção de que ninguém faz isso tem que ser inabalável no nosso coração. É graça sobre graça. Exato. Né? É só a misericórdia de Deus. Né? No tempo dele. E não quer dizer que se algumas famílias, pessoas que estão nos ouvindo, não estão podendo desfrutar disso, significa que a graça é menor. De jeito nenhum. Mas significa que o Deus do ontem, do hoje e do amanhã, o Deus eterno, o Deus que nos viu desde a eternidade, né? É Ele que completa a obra. Ele que está regendo essa história. Ele está regendo essa história, que rege cada uma das nossas histórias, né? Para o louvor da glória dele. Nem sempre vai ser como a gente quer, né? Quase bem pouco, né, Má? Então, bem pouco. Eu falo assim, não sei se você vai entrar nisso, mas eu vou adiantar, porque isso acho que é importante, né? Eu estou falando só de coisas muito boas, né? Mas na sequência dessa história, Deus me levou para um momento que jamais queria ter vivido. Não escolhi, não pensei, não orei, não fui no banheiro pedir para Deus. E Deus fez. E o Deus soberano nos visita dessa maneira, né? Pode falar desse tema. Eu lembro um dia que eu estava saindo da igreja, sim, meio que bastante no desespero, né? Ele já estava doente? Não, já tinha falecido. Já tinha falecido? Nesses últimos 4 anos, né? Toma uma aguinha. Aqui a gente chora. E assim, acho que eu já te falei N vezes, né? Que domingo à noite... É um desafio para você, um dia eu ainda vou pular esse domingo à noite. Porque a gente tinha momentos preciosíssimos de conversa sobre o que foi o domingo, o que foi a mensagem, aquilo que Deus, como Ele... Enfim, N vezes a gente saía do culto e pegava a estrada para Piracicaba e voltava e orava, às vezes, no caminho, conforme no pós-culto.
E um desses dias eu voltando para casa, né, sozinha, e ali naquela conversa com Deus, ele me levou para Isaías 6. Isso foi muito forte, muito forte. E eu, dizendo, no ano da morte do Jonas, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. As bases do limiar se tocaram, serafins, enfim. Aquele Deus soberano se manifestou ali para mim para dizer, sou eu. Sou eu. Eu não sabia disso antes, claro que eu sabia. Sim. Mas é aquele momento em que Deus, a voz do Senhor te visita. Conversa de pai para filha. Exato. Né? A voz do Senhor te preenche naquele momento, dizendo, ó, tá bom? Vamos louvar? Amém. Vamos agradecer, porque fui eu. No ano 2021, Sim. que eu queria ter pulado, Sim. eu vi o Senhor soberano. Aleluia. Indo lá, né? Naquela UTI. Meu marido era muito forte, tinha um coração muito forte, coração físico. Sim. Imagina. E Jesus falou, vem. Né? Então, é o Deus soberano que conduz cada um dos nossos passos para o louvor da glória dele. E é aquele versículo que eu falei do convite do nosso casamento. Graças, porém, a Deus. Amém. Que nos conduz em triunfo. Independente no meu casamento, sim. Nos meus 42 anos, ele nos conduziu em triunfo. Com certeza. Mas ele nos conduz em triunfo também. Quando ele nos leva para vales áridos, né? Que eles existem, né, Que eles existem. Inclusive numa família pastoral, né? Exato, vales áridos. Águas tumultuadas que querem entrar pela minha boca e eu estou ali não conseguindo sobreviver. Né? Mas é graças, porém, a Deus que nos conduz em triunfo no vale árido. Amém. Né? E manifesta o que Ele quer. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, manifestar a fragrância do conhecimento dele. Né? Essa é a razão da nossa vida. É a razão da gente estar aqui, né? Exato. Só essa. Né? Cada um dos nossos passos. E, Má, entrando nesse assunto, né? Como eu sempre falo, assim, eu gosto muito desse lugar onde a gente pode tirar as nossas máscaras, né? E realmente poder falar de Jesus nesse lugar, né? A gente caminha junto há tanto tempo, né? E eu sempre falo isso para você. Como é que foi o dia hoje, Má? Foi muito choro hoje? A saudade está muito grande? E tem dias que você fala, hoje o Senhor aqueceu meu coração, ou hoje está meio difícil, né? Essa verdade que deve existir no nosso coração, né? Porque eu vejo que isso é o que Deus pede de nós, né? Quando ele fala na palavra assim, que um coração quebrantado e contrito, ele não nega. Desprezará. Eu acho bonito quando ele fala assim, eu não vou desprezar, né? Eu falo, meu Deus, então tem alguns corações que o Senhor dá uma desprezada. Né? Eu acho que quando a gente põe algumas máscaras, né? Ele fala, ai, meu filho, você não está sendo verdadeiro comigo, né? Ai, minha filha, ora lá, né? Vai lá, fala a palavra que está aí, porque eu já sei, né? E eu até pus uma pergunta aqui para eu fazer para você. Como que você enxerga hoje, né? Seu propósito com Deus, né? Você acha que teve mudanças no seu propósito ou não, né? Como você se vê? Porque eu vejo a sua vida, a sua disposição para servir, né? Para servir pessoas, para orar com pessoas, mesmo quando Deus, aquele dia que é difícil, né? A gente já teve essas conversas e a gente se fala, nossa, hoje Deus me mandou ir para alguns lugares que o meu eu não queria, né? Sim. Mas eu fui e a gente acha que a gente vai dar e a gente recebe, né? Como que você vê isso hoje, né? Depois que o Senhor recolheu o seu esposo, que com certeza a sua vida mudou, inclusive a vida da igreja, tudo. Mas você acha que houve mudanças do propósito que Deus sempre teve com a sua vida? Dani, sim e não, né? Não, porque o propósito continua sendo o mesmo, né? De vida de servo diante do Senhor, né?
de vida de gratidão Sim. constante, cada dia, né? Começar o dia agradecendo e terminar o dia louvando a Deus pelo que Ele fez naquele dia. Isso, Salmo 92 é muito claro nesse sentido, né? Então, isso não pode mudar, né? Independente das circunstâncias. Ele é um desafio gigante? Todo novo dia é um desafio gigante, né? Agora, como o contexto muda, né? A sua posição muda. Por outro lado, eu acho que é aquilo. Quando a gente passa pelo vale árido, Deus derrama mananciais. Faz dele um que manancial. São específicos. E você tem que dividir ou derramar, né? Então, nesse sentido, você fala de coisas que você não conhecia. Né? Várias vezes eu já comentei com pessoas, gente, quanta bobeira eu falei, né? Tipo aquelas frases chavões. Bobeira no sentido, são frases bíblicas, mas não hoje você fala recheado de vivência. Eu sei o que eu estou falando, né? E... Você pode compartilhar essas frases, Má? Agora eu já melhorei, mas no começo, assim, eu não podia ouvir aquelas que Deus te console, que Deus... ok. Frases prontas. Frases prontas. Como se isso faltasse. Deus sabe o que faz. Isso, porque isso é tudo verdade. Sim. E consolo não falta. Você sabe onde a pessoa está, você tem convicções inabaláveis, isso não muda, né? Muda o buraco, muda a amputação que você está vivendo, né? Muda o reorganizar rotina, né? Da sua geografia, né? Dos seus programas, dos seus, né? As limitações que você está vivendo, né? Claro, de reaprender com menos da metade do que você sempre foi. Sim, com certeza. Né? Então, se mudou para mim, muda nesse sentido. Muda, né? A rotina. Exato. Eu não tenho um novo... as pessoas até me perguntam se eu estou montando um novo ministério, um novo projeto, quais são... Pode ser que Deus conduza a uma atuação mais organizada nesse assunto, né? Eu até já comecei algumas vezes a tentar montar. Eu acho que se Deus tem, é uma questão de tempo. Né? Não sinto que hoje, Ele já me... Te entregou isso. Isso, né? Mas, com certeza, você tem que rever uma série de contextos, né? Que você vivia antes e agora você não faz parte dele, né? Então, Deus te coloca em outros lugares. Exato, né? Em outros lugares. De uma outra maneira, isso, né? De uma Acho outra que é isso maneira. que você está dizendo. Não muda, muda e não muda, né? Porque você continua sendo a filha e a serva do Senhor, isso né? Não muda Mas nada. Talvez em lugares e situações diferentes, exatamente. Né? É isso que você está querendo dizer. Isso. E Má, quando a gente vai andando nesse lugar, né? Quando você tem pessoas que têm perdas, eu já ouvi algumas histórias muito tristes de pessoas que realmente abandonam a fé, né? Porque estavam envolvidas no ministério e perdeu um ente querido e não se conformou com aquilo ou não soube lidar com isso, né? Com certeza, assim, de novo, né? Eu vejo muito a sua vida nesse coração ensinável diante de Deus, né? Senhor, o Senhor quis, né? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Foram esses 42 anos que nós tivemos juntos, tivemos 3 filhos, todos esses netos. Glória a Deus, sim. Tem momentos que eu me sinto amputada, né? Estou amputada. Mas eu não vi no seu coração uma revolta, né? Eu não vi isso. E a gente caminhou muito de perto, né? Eu vi uma dor muito grande, né?
uma dor da perda, né? Que eu creio, uma dor de que pena, Deus, né? Tipo, que pena que esse é o teu plano e o meu é outro. Não era bem isso que eu pensei? Não era bem isso que eu pensei, né? Mas como a gente está falando sobre a integridade, né, dessa mulher, porque são... muitas vezes quando a gente orou junto, né? Foi uma decisão que você foi tomando ao longo do processo, né? Da enfermidade, de tudo, né? Como que foi isso para você, né? Porque eu não te vi em nenhum momento rebelde, questionando essa soberania de Deus, né? Questionando o plano soberano, né? Eu te vi se derramando diante do Senhor, né? Com o choro, com a saudade. E o que você hoje colhe de bênção por essa postura, né? De não ser uma mulher que amargou, né? Porque o luto vem para todo mundo. Todo mundo vai passar por isso, né? Seja do seu pai, seja do seu marido, seja do seu filho, seja de um irmão, todos nós passamos por isso, né? Mas existe uma decisão que nós devemos tomar sobre o que nós vamos, onde vai ficar o nosso coração, né? Então, como foi você com Deus nesse tempo? Porque com certeza houve momentos de guerra ali, né? Com Deus. Como é que foi? O que você pode compartilhar para pessoas que assistem e que talvez estão passando por isso, né? Já perderam pessoas ou perderam de uma maneira que não se conformam, né? Ou estão com entes com uma doença que não tem cura. E como é que esse coração vai sendo ministrado para que depois você desfrute do que você tem desfrutado, né? Hoje, de guardar o coração, né? De não deixar amargá-lo, ficar o coração amargo. Primeiro, esse clamor diante de Deus, né? Uma oração que eu fiz N vezes Deus, faça valer a pena, né? Isso só o Senhor pode fazer valer a pena, né? Me usa para o louvor da sua glória, né? E agora, o que eu acho que é muito forte para mim é a voz do Senhor. Fala, Deus, quando o Senhor me fala, o renovo vem. Amém. Então, me fala na tua palavra, me fala. Eu tive muitas situações dessa, né? De Deus me conduzir a textos, né? Da palavra, né? O Espírito faz isso, né? Ele traz para o seu coração aquilo que tem no seu coração da palavra. E eu gostaria o que me foi muito forte foi quando eu me deleitei em Romanos 8. Romanos 8 vai falando, é um texto maravilhoso, todo mundo sabe, né, que fala, sabe versículos de cor da linha, todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. Mas ele vai conduzindo, não vai dar para ficar falando muita coisa aqui, mas mostra a criação, a degradação, né? Da criação, aquelas gêmeas suportam angústias até agora, né? E Deus ali, até anotei uma frase aqui, né? Que eu acho muito forte, que ali, pode achar, sobre o que é luto, né? O luto é uma das consequências da maldição imposta por Deus sobre a terra. E eu estou falando luto, mas qualquer dor. Isso. Né? Qualquer perda, qualquer desafio, qualquer vale árido é consequência da maldição que Deus impôs sobre a terra. É consequência do pecado de Adão e Eva. Né? Eu nasci em pecado me concedeu minha mãe. Mas o que vem, que vem a nós, repleta das promessas de redenção eterna, consumadas em Jesus. Amém. E essa redenção eterna, ele vai mostrando para frente quando ele fala assim, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, e ele intercede por nós. Jesus.
Nós estamos nessa fraqueza, com as nossas dores, com as nossas lutas. Cada um tem as suas, cada um tem seus lutos. Mas o Espírito Santo, quando nós não sabemos orar, ele intercede junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Amém. Depois, mais para frente, um pouco, no versículo 34, ele vai falar que Jesus morreu e ressuscitou, está à direita do Pai e também intercede por nós. Glória a Deus. Nós temos o Espírito dentro de nós intercedendo por nós. Clame, grite socorro. Jesus, eu estou afundando, a água vai encher minha boca. Seja lá, eu estou desesperada. Minha angústia. Clame ao Senhor. Que o Espírito está ali. Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E nessa unidade, né? Ali fala, nada vai nos separar do amor de Deus. Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Então, essa é a mensagem. Sim. É isso que nos fortalece, sejam quais forem os nossos vales. É isso que não gera revolta. É isso que não gera revolta. Para onde eu vou? Né? Então, isso é muito forte. Se derramar nessa palavra. Se derramar diante do Senhor. Essa foi minha oração no domingo após o Jonas ser sepultado. Sim. As crianças estavam brincando no quarto, eu estava deitado no lado, falando, Deus, eu não te conheço. Sim. Eu não sei como o Senhor vai encher esse buraco. Eu não sei o que você vai fazer comigo. Então, me ajude a te conhecer. Aleluia. Me leve a saber, me leve a esse lugar de saber onde o Deus de amor vai preencher esse buraco. Amém. E Ele nos leva. Amém. Mar. Ele fala conosco, Ele tem preenchido. Ele né? tem preenchido, exatamente. Ele tem preenchido. Mas não é privilégio meu. Não. É privilégio daqueles mundo. Que seguem, Amém. que querem. Grita socorro. Né? E quando ele me falou nesse Romanos 8, de uma maneira muito forte. Eu acho que é o segredo. Né? É a Bíblia. Está ali, né? É a palavra. Não é bater papo, né? Não é, exato. O Espírito Senhor, intercede, Jesus intercede. O amor de Deus é derramado nas nossas lutas. Você tem experimentado ser cheia dele. Exato. É para esse lugar que ele está te ensinando, exato. né? É a voz dele. Quando você clamou, né? Exatamente. Eu quero te conhecer, né? Exatamente. Vou fazer mais uma perguntinha aqui para você. O tempo está acabando, mas eu vou. O que você aprendeu sobre esse caráter de Deus nessa jornada, tanto de luto, né? Mas também de renovo? Porque tantas coisas o Senhor te deu de presente. Até uma neta, né? Então, uma neta. Até uma neta que eu falei, Senhor, que a gente brinca. Olha o Kinder Ovo do Senhor, né? Olha as surpresas, né? O que você mais tem aprendido sobre esse caráter de Deus mesmo, né? Nessa jornada aí sua. Meu Deus é soberano. Amém. O que Ele fizer está feito. Ele sempre soube o que vai fazer, o que tinha para fazer, o que Ele ia fazer, o que Ele vai fazer para frente, por toda a eternidade. E o medo, né? Que todos nós temos medo do infortúnio, né? Opa. Do desafio, do que pode vir pela frente. Mas o Deus que pode, o Deus que tem tudo em suas mãos e que vai fazer segundo o conselho da sua vontade, esse Deus soberano, ele é repleto de um amor que a minha mente não pode alcançar. Mas ela pode confiar, né? Exato. Então eu posso me deleitar nessa soberania. O que vai acontecer lá na frente, vai acontecer, porque o Deus eterno está lá, Ele é soberano. Então eu não preciso... quando eu tenho a tendência de querer ter medo do futuro, né? Que todos nós temos, que todos nós temos. Todos nós temos. Exato. Então não é problema ter esse medo, a questão é andar nele, isso, né? Mas eu não vou alterar o futuro. Isso. Ele é soberano. Só que eu estou nas mãos não de um carrasco, não do Senhor, mas eu estou nas mãos do Deus de amor. Aleluia. Que sabe o que vai fazer lá na frente com a sua soberania. Má, pra gente acabar, se você até quiser olhar para aquela câmera ali, que conselho você daria, né? É uma delícia te ouvir e eu falo, é muito real, né? Porque a gente caminha junto, então
é isso que Jesus tem feito, né? Mas que conselho que você daria, não só para mulheres que ficaram viúvas, né? Mas especificamente para mulheres que foram esposas de pastores, né? E que o Senhor os levou. O Senhor os levou, e muitas vezes eu já ouvi testemunho de mulheres esposas de pastor que abandonaram a igreja, não frequentaram mais igreja, e não faz mais sentido. E qual conselho você daria para essas mulheres? Pode olhar lá para elas. Bom, você está colocando uma situação bem específica, né? Pode ser viúvas, mas fale para esses dois grupos, né? Sim. Em termos de deixar a Jesus, nunca esteve na minha lista, né? Nunca veio ao meu coração. Para onde iremos nós, né? Só tu tens as palavras da vida eterna. E eu creio que muitas que talvez não tenham frequentado a igreja, não tenham deixado a Jesus, mas tenham tido os desafios de lidar com aquela vida de antes que se foi, né? Simplesmente acabou. Parece que acabou, né? Mas eu diria o seguinte: esse mesmo Deus, né? Que nos trouxe até aqui, Ele não dormiu, Ele quis assim, Ele levou só quis te deixar, Exato. né? Mas Ele quis. Alguma coisa Ele ainda quer de você. Pergunta para Ele. Amém. Né? Eu pus umas listinhas aqui. Não subestime a sua dor. Nós não somos Mulheres Maravilha, né? Não existe isso. Busque ajuda, grite socorro, clame a Deus, derrama diante do Senhor o seu lamento. Amém. Sabendo que é lá que nós vamos encontrar, né? Amém. Que nós vamos ter esse refúgio. Amém. Ele é a nossa força cada manhã, né? Amém. Nessa caminhada com as pessoas que eu tenho, com as viúvas, minhas colegas viúvas que eu tenho conversado, né? Não tem... tem momentos dificílimos nessa caminhada. Que são reais, né? Que são reais. Que são reais. Mas pior do que a noite, não sei. É muito difícil, né? Não põe uma pedra, não põe um laço cor-de-rosa, mas... Vai inteira para Deus. Vai inteira para o seu problema, para a sua dor... Mas vai na dor, clamando ao Senhor. Deus, eu quero te ver nessa dor. Eu quero te conhecer. Né? Eu quero te enxergar. E um dia eu me emocionei muito, não querendo qualquer comparação, mas quando eu me deparei com Isaías 53, quando Jesus fala do próprio Filho e fala... porque ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Exato. Se agradou moer ao Senhor, ao Pai, moer o seu Filho... Também agradou a Deus trazer para a minha vida o que Ele quis trazer, nos que eu moer, não queria. Né? Nos moer, cada uma das nossas dores. E se agradou ao Senhor, o que Ele fala em seguida, verá o fruto do penoso trabalho. Né? Ele está tratando o nosso coração. Está tratando o nosso coração, Ele vai abençoar outras pessoas, Ele tem um propósito, uma razão, só que não dá para sair desse lugar. Né? É nesse lugar que eu quero estar cada dia mais perto. Amém. Então E qual a sua maior esperança hoje para a gente acabar essa conversa? A trombeta. A trombeta. A trombeta, a suar da trombeta. É para lá que nós vamos, é a vida eterna. Amém. Esses são os valores, né? Amém. É para lá que nós caminhamos. Amém. Então, glória a Deus. Até o dia que o Senhor vier. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós estamos aqui. Amém? Má, muito obrigada. Amém. A gente ficaria aqui horas conversando, mas a gente tem um tempo curto, mas eu quero te agradecer demais. Amém. Louvar a Deus pela sua vida, pelo seu legado, por tanto que eu aprendo, por tanto que você me ensina e por esse coração ensinável, né, diante de Deus, e que Deus continue te queimando de amor por Ele, para que esse reino cresça. Até que Ele nos chame, né? Ou até que a trombeta toque
mas que a sua vida continue rendida ao Senhor e alegrando o coração desse Deus que te chamou na infância. Que lindo, né? Que Ele te chamou na infância e que a sua vida continue assim. Amém. E eu quero dizer para você que ficou com a gente até aqui, com certeza você foi edificado. Jesus está aqui, ó, com a gente nessa mesa, e você também está com a gente nessa mesa, mas que a gente possa guardar no coração essa palavra. O caminho é Ele, a verdade é Ele, o consolo é Ele, o levantar vem dEle. Então, clica, compartilha, encaminha para que mais pessoas possam conhecer desse Deus que é tão bom nos dias tão difíceis e Ele é tão bom também nos dias muito bons. Ele não muda. Quem tem sido transformado somos nós. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau.